o que a palavra de Deus ensina concernente ao nascimento de Jesus e a visita que Jesus teve dos magos do Oriente. Olá pessoal, eu sou o Tiago Nazarete do canal Olhar Bíblico Teológico e estou aqui através deste vídeo para abordar um assunto muito bacana, interessante e que talvez você não tenha conhecimento. É comum você já projetar uma visão em cima desta passagem, deste cenário, onde Jesus está numa estrebaria, numa manjedoura, e esses magos chegam ali, 3 magos, né? Mas a gente precisa analisar se de fato, o que a Bíblia diz concernente à quantidade de magos, se Jesus de fato estava na estrebaria. Vamos analisar primeiramente um texto? Vamos ler aqui em Mateus capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém. Observe que o versículo ele não diz a quantidade de magos que agora estavam atrás de Jesus. O versículo deixa claro que foi alguns. Claro que as tradições passadas diz que foram 3 que visitaram Jesus, 3 magos. Mas o versículo diz que alguns. Agora, da onde se tira essa ideia? Observe a palavra de Deus em Mateus capítulo 2, versículo 11, que diz assim: E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui aparece o número 3, não na quantidade de pessoas que visitaram, mas na quantidade de presente que levaram até Jesus. Julga-se ser 3 pessoas pela quantidade de presente. O texto não deixa, não é nem claro. O texto não diz de forma alguma a quantidade de pessoas. Logo, quando estes magos do Oriente foram visitar Jesus, chegando em Jerusalém, lá eles conheceram, o governante da cidade chamado Herodes. Ali então começa um diálogo concernente o rei dos judeus que agora tinha nascido por sinal da estrela. Perceba que tudo aquilo que estava ao redor daquela situação também veio à tona. Observe o texto. Mateus capítulo de número 2, versículo de número 3 em diante, que diz assim: Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os príncipes, sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. A notícia ela gerou uma perturbação tão grande que toda Jerusalém ficou perplexa pela palavra ou as palavras dos sábios que vieram agora do Oriente a Jerusalém atrás do Cristo. Herodes agora vai fazer uma pergunta, vai questionar aos magos o qual ou quando ocorreu dos mesmos terem visto a estrela. E isso aqui é um assunto de suma importância para a gente entender aproximadamente, não de forma exata, não com exatidão alguma, a idade de Jesus, mas entender qual idade Jesus já devia ter aproximadamente quando os magos o encontraram. Leia a Bíblia comigo. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera.
Herodes começa a se perguntar o que possivelmente ou quando ocorreu deles terem visto a estrela, para julgar aproximadamente quantos anos agora esta criança, ao nascer no dia em que a estrela se apresenta, para ele poder, de fato, investigar naquela época, tanto em Jerusalém como ao seu redor ali, quem seria esta criança. É interessante que uma coisa a gente tem que perceber no texto é que os magos, por mais que eles vieram do Oriente, eles conheciam a profecia do profeta Miqueias. Mateus capítulo de número 2, versículos 5 e 6 diz assim, observe. E disseram-lhe em Belém de Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel? Não era só a estrela, mas também era uma profecia do próprio profeta Miqueias. Observe o que diz lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Observe que aqui, de forma alguma, o texto diz sobre a estrela ser o sinal, mas que o governador nasceria em Belém. Possivelmente esses sábios, ao pesquisarem a posição da estrela, procuraram ir atrás acerca de alguma coisa que falava acerca de um nascimento. Logo, nós temos aqui no Antigo Testamento uma fala do profeta Miqueias acerca do nascimento do Cristo, o Messias. Outra coisa que devemos observar é o que nós lemos no versículo 11. A parte A diz assim: E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe. Jesus já não estava mais na estrebaria. Jesus agora, ele estava numa casa. No momento em que os magos chegam até o menino já estava em casa e com a sua mãe. Isso é porque a gente, como eu falei no início do vídeo, a gente já está acostumado com o cenário que a gente remonta ou monta em relação a esta passagem, ver Jesus lá na estrebaria, na manjedoura. Não, a Bíblia vai dizer que quem viu Jesus na estrebaria foi os pastores, que por uma intervenção divina, falando com eles, foram lá ver o menino e o adoraram. Agora, o texto deixa bem claro que Jesus já estava numa casa. Logo, Herodes, conversando com os magos, pede para os magos irem e voltarem para dizer para ele aonde estava este menino que agora tinha nascido de uma profecia e através de um sinal vindo do céu. Mas é interessante que os magos tiveram uma visão. Só uma coisa que eu gostaria de frisar aqui falando sobre magos. Magos não é aquilo que é a história, o misticismo, ou as historinhas contam, não, que tem poderes. Magos na época eram astrólogos, cientistas. Os cientistas da época são pessoas sapienciais, dotados de conhecimento. O próprio Daniel no Antigo Testamento era um mago, era um homem de tamanha sabedoria. De fato, ele era muito sábio. Então, mago era um título que se dava a pessoas de extremo conhecimento e ciência.
Observando então o texto aqui para a gente encerrar este vídeo, por que a gente fala sobre a questão assim, quando ou qual possivelmente seria a idade de Jesus? Observe que no versículo de número 7, Herodes pergunta, quando eles viram? A pergunta foi bem clara. Olha, quando vocês viram a estrela? Agora, no versículo de número 16, Herodes então deixa bem claro para nós a possível idade que Jesus tinha. Observe o que diz o verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Logo, pela fala dos sábios, pela ida destes sábios e pelos mesmos não retornar, então Herodes deixa aqui a pista, a dica de quantos anos possivelmente Jesus tinha. Por isso que ele vai dizer, olha, abaixo de 2 anos. É porque ele pensa consigo mesmo o tempo que levara do dia em que os magos viram a estrela até o momento em que os magos foram e não retornaram até Herodes. Então Jesus não era mais um bebezinho. Jesus não estava lá na estrebaria. Podia estar na manjedoura, como também não podia estar quando os magos chegaram, mas não era na estrebaria, porque Jesus já não era mais um bebezinho. Jesus poderia já estar com 1 ano e meio, até quase 2 anos de idade, que é o tempo em que Herodes julgou. Da estrela até o encontro do menino chamado Jesus. Outra coisa que a gente tem que entender, e é bastante interessante, é que Herodes estava dentro de uma profecia. O que Herodes fez da matança das crianças, uma coisa lamentável, de fato já estava predita pelo profeta Jeremias. Observe aqui Mateus capítulo 2, versículo de número 17 e 18. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: ouviu-se enramar uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Esse é o cenário do capítulo 2 de Mateus, para que você tenha conhecimento do que montam hoje, de uma história que de fato não é bíblica. É algo que a gente vem trazendo ao longo dos anos como uma raiz, como uma tradição. Mas leia a Bíblia, veja o que a Bíblia diz, se apegue na palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus. Galera, se inscreva no nosso canal, acompanhe os vídeos postados semanalmente, toda quarta e toda sexta, para a sua edificação e para o seu crescimento ministerial. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.